Padronização internacional. Sobre o que? Padronização internacional da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, também chamada de CNAE, versão 2.0. Bom, estou construindo uma playlist nesse canal sobre economia real ou então economia do Brasil. E eu estou bem no iniciozinho dessa playlist, tipo, os primeiros vídeos mesmo. Eu considero os primeiros vídeos pelo menos os 50 primeiros. E eu não sabia exatamente por onde começar, né? Porque isso falta um pouco na faculdade de economia. A gente pensar como que a gente estuda mesmo os setores da economia. Esse é o meu objetivo, inclusive, nessa playlist, é um dia poder fazer análises de setores da economia. Ah, eu quero entender o setor calçadista, como que eu faço isso? Né? Quero entender o setor têxtil ou o setor específico de produção de livros literários. Só que eu acho muito ruim você começar uma playlist assim, já fazendo análise. Eu nem sei fazer isso, eu tenho que aprender com o tempo ainda, né? Então eu prefiro começar da base e eu não sabia exatamente qual seria essa minha base. Então eu escolhi que a minha base desta playlist é ler os arquivos PDF disponibilizados pelo IBGE sobre a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Eu já expliquei isso várias vezes em outros vídeos, mas por que eu resolvi fazer assim? Por falta mesmo de indicação de livro, para começar a entender os setores da economia. E também o principal deles é que no meu TCC eu utilizei bastante, na Economia Regional e Urbana, eu utilizei bastante a CNAE para entendimento dos setores da economia no meu TCC. Então, se a própria análise de um TCC é baseada na CNAE, né? Outro motivo é que, não sei se você já teve a curiosidade de pegar uma nota fiscal aí na sua mão e observar os dados que ali tem, você vai perceber que tem uma CNAE lá, tem uma Classificação Nacional de Atividade Econômica. Ou seja, do ponto de vista contábil e fiscal, sempre se leva em consideração, portanto, a Classificação Nacional de Atividade Econômica, ou de Atividade Econômica. É por isso que eu estou utilizando esses PDFs do IBGE para começar. Serão no mínimo 50 vídeos para a gente entender minimamente sobre o CNAE. Hoje, então, qual vai ser o assunto, como eu já mencionei, né? Padronização internacional, um texto com apenas 2 parágrafos. Eu já tratei aqui no canal sobre introdução, veja bem, introdução à Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o histórico disso, né, que teve o seu início principalmente ali em 1995, os usos da CNAE, já tratei também, a gestão da CNAE que é feito pelo IBGE e hoje então padronização internacional. Vamos ao texto? O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o órgão gestor da CNAE, como já vimos no vídeo anterior, ou seja, da Classificação Nacional de Atividade Econômica, responsável pela documentação e classificação e desenvolvimento dos instrumentos de apoio. Isso já tratei no vídeo anterior, só uma revisão aqui, né? Disseminação e atendimento aos usuários sobre a aplicação e classificação. Compete-lhe também a manutenção da classificação e a condução dos processos de revisão. Bom, agora então quanto à padronização internacional em si, porque nós temos uma CNAE primeiramente, né, e depois nós tivemos uma CNAE 2.0. A Classificação Industrial Internacional Uniforme, ou seja, CIIU/ISIC, foi adotada pelas Nações Unidas em 1948. E é usada como padrão internacional de referência no desenvolvimento de classificações nacionais como instrumento de harmonização na produção e disseminação de estatísticas econômicas no nível internacional. Desde então, foram editadas as seguintes revisões. Em 1958, nessa classificação industrial internacional, né? Revisão 1, porque ela surgiu em 1948. 1958, revisão 1, 1968, revisão 2, 1990, revisão 3, 2002, atualização 3.1, e a revisão 4, discutida entre 2002 e 2005, que foi aprovada pela Comissão de Estatísticas das Nações Unidas em 2006 para entrar em vigor em 2007. Tá, isso de forma internacional. Agora vamos voltar para a realidade brasileira. A CNAE, na versão original, é uma classificação derivada da CIUSIC, da revisão 3, ou seja, da revisão de 1990, porque a CNAE surgiu em 1995, aqui no Brasil. A decisão de adotar a CIIU, ou a CIU, não sei como é que se lê essa sigla, né, CIUSIC,
como referência, refletiu na prioridade dada à comparabilidade das estatísticas nacionais no plano internacional. O compromisso, deixa eu ver se tem uma nota de rodapé aqui. Nós temos uma nota de rodapé que daqui a... Deixa eu ver, peraí. Ah, não temos não. O compromisso da Classificação Nacional de Atividades Econômicas com a harmonização internacional traduz-se na adoção de um padrão de relacionamento com a estrutura da CIUSIC, claramente definido, e dos princípios, regras e definições da classificação internacional. O padrão de relacionamento seguido pela Classificação Nacional de Atividade Econômica, gerida pelo IBGE, é o seguinte: o padrão de relacionamento. Relacionamento, nós estamos nos referindo aos níveis hierárquicos, que eu vou tratando ao longo do tempo. Nos dois primeiros níveis hierárquicos, seções e divisões, a CNAE, então os dois primeiros níveis são seções e divisões. A CNAE adota, ou a Classificação Nacional de Atividade Econômica adota, a estrutura CIU-ESIC, inclusive na definição dos códigos. Olha que interessante. Ponto 2. Nos dois níveis seguintes, ou seja, nos grupos e classes, então começamos com seção, divisão, grupo e classe. A CNAE introduz um maior detalhamento sempre que necessário para refletir a estrutura da economia brasileira. Cara, aqui tem uma palavra-chave fenomenal que pela primeira vez aparece nesse PDF. É a estrutura da economia brasileira. Eu acho que eu estou no caminho certo. Vou levar um tempão para conseguir finalizar essa playlist, ou pelo menos passar essa fase do CNAE, mas eu acho que eu estou no caminho certo. Então eu vou repetir isso aqui que me deu até uma alegria aqui. Nos dois níveis seguintes, ou seja, nos grupos e classes, cara, isso é tão importante. Se eu editasse o vídeo, eu deixaria aqui na tela. A CNAE introduz um maior detalhamento sempre que necessário para refletir a estrutura da economia brasileira. Em princípio, possibilitando a reconstituição das categorias da classificação internacional. No item 4.2, na parte 4 desta publicação aqui desse PDF, são explicitadas as diferenças entre as estruturas da CNAE 2.0 e da CIU-ESIC 4, ou seja, da revisão 4, né? E apresentadas as tabelas de correspondência entre as duas classificações. Deixa eu ver se eu pulo para lá, se vale a pena eu entrar nisso aí. Deixa eu ver. 4.2, 4.2, e não vai valer não, né? Mas vamos ver. Bem gripado. Esses meus vídeos quase parecem uma live, né? Nem tem aqui nesse PDF, deve ser um outro arquivo. Bom, eu fico por aqui então, rapaziada. Hoje eu tratei sobre o quê? Ainda estamos na introdução, né, da Classificação Nacional das Atividades Econômicas, que é o tópico 1.1. E hoje eu tratei sobre o quê? Sobre a padronização internacional que o Brasil adotou, pensando nos seus níveis, principalmente nos níveis hierárquicos de seção e divisão. Depois grupo e classe é uma coisa mais interna brasileira. Então eu fico por aqui até o próximo vídeo. Dá uma olhada no vídeo anterior onde eu tratei sobre a gestão da Classificação Nacional da Atividade Econômica. Semana que vem quero tratar sobre a revisão de 2007 da CNAE. Vamos ver o que aconteceu aí, né? Valeu!